Estamos na derradeira semana para as eleições no Sporting, que se realizam no próximo sábado. Analisamos aqui as propostas dos principais candidatos para o Clube de Alvalade. Este fim de semana, a Federação Portuguesa de Futebol colocou um fim ao impasse e já foram aprovados os novos estatutos. E outra boa notícia para o futebol português: Porto, Braga e Benfica deram mais um passo na Liga Europa. Bom dia, Ernesto Ferreira da Silva e Horácio Piriquito, os nossos habituais comentadores à segunda-feira. Começamos pelas eleições do Sporting e começo por si. Vamos aqui analisar esta proposta de Bruno Carvalho do fundo russo de 50 milhões de euros. É, de resto, um fundo que já tem gerado alguma polémica na comunicação social. É verdade, muito bom dia. Não, de facto, em termos financeiros, a proposta do candidato Bruno Carvalho, a grande novidade, de facto, e o programa diz concretamente que é negociação de um novo fundo de investimento, denominado Sporting Champions, no valor de 50 milhões de euros, que permitam a compra de jogadores resultantes da prospecção. Portanto, no fundo, é aqui uma intenção de criar um fundo que pode, segundo percebi depois pela comunicação social, estar sediado inclusivamente fora de Portugal, porque, enfim, para ser aprovado pela CMVM demora algum tempo. E vi também a apresentação em Moscovo de 3 potenciais investidores no fundo e, portanto, não se sabe muito mais do que isto. E também já ouvi e li na comunicação social que, se for necessário, o fundo pode ser reforçado. Portanto, pode ultrapassar os 50 milhões de euros. Mas em termos da parte financeira no programa do candidato, o que eu vi, a principal novidade, digamos, é esta, para além, naturalmente, mas isso é comum a todas as candidaturas, todos falam na reestruturação da atual dívida do Sporting, do atual passivo. Portanto, querem todos reestruturar a dívida e, eventualmente, aumentando o prazo do reembolso da dívida. E, portanto, não sei muito mais, e depois tem havido uma grande especulação relativamente a este fundo, inclusivamente a ex-agente KGB investe nos Leões, eram alguns dos títulos que se lia na comunicação social. Alguns títulos também estavam associados à lavagem de dinheiro, o que Bruno Carvalho veio também já a desmentir. Este fundo, olhando de fora e olhando uma primeira vez para os 50 milhões, isto de facto, para quem é sportinguista, imagine-se, 50 milhões assim, Bruno Carvalho surge à frente, pelo menos numa sondagem da Bola, enfim, vale o que vale, mas de facto estes 50 milhões são atrativos para os sócios que querem ver um Sporting reforçado. Naturalmente que sim, porque, vamos lá ver, nós estamos a tratar das eleições para os órgãos sociais, estamos a tratar da eleição de dirigentes, mas aparentemente parece que se sobrepõem à qualidade, aos programas, aos meios dos próprios dirigentes, a questão dos treinadores, por exemplo. Parece que estamos a lutar pela eleição de treinadores, mas não. O que se passa é que no próximo sábado os sócios do Sporting vão ser chamados a eleger órgãos sociais e não jogadores nem treinadores. Naturalmente que estas questões são elementos fundamentais para os próprios candidatos, para reforçarem as suas candidaturas, porque quer queiramos, quer não, isso é verdade, o futebol é a modalidade principal do Sporting Clube Portugal, embora não seja a mais ganhadora. A mais ganhadora é o atletismo, que tem mais de 100 anos de existência no clube, mas, de facto, o que nós assistimos nesta campanha, esta última semana vai ser decisiva, são questões de natureza financeira, e admito que os sportinguistas queiram ver reforçada a sua equipa, e sem meios financeiros também não se consegue reforçar uma equipa de futebol. Portanto, essa questão, bem como a dos treinadores, parecem ser as duas questões fundamentais nas eleições do Sporting. Quem é o candidato que traz mais meios financeiros para reforçar a equipa, e depois quem são os agentes da mudança no futebol, vão tornar a equipa mais ganhadora. Portanto, estas duas componentes, meios financeiros e o treinador e os jogadores, são decisivos. Que pesam na decisão no final. Horácio Piriquito, este fundo de 50 milhões, estes investidores russos, no fundo o futuro do futebol pode passar por estes investimentos estrangeiros no nosso país? Ou isto significa que o Sporting e outros clubes que eventualmente venham a ter interesse estrangeiro perdem o poder de decisão para outros estrangeiros?
Bem, vou-lhe responder de outra forma. Para já, um benfiquista a comentar as eleições do Sporting, enfim, pode fazer algum sentido, mas tem que haver um mínimo de consideração e, obviamente, de respeito e deixar o cenário todo aos sportinguistas. Posso, à partida, deixar um alerta neste sentido. Estes momentos são sempre momentos que podem ser aproveitados, obviamente, pelas piores razões. Eu tenho uma experiência parecida, quando Ernesto Ferreira Silva se lembra, no Benfica. Em 97 eu fazia parte da lista do professor Luís Tadeu como vice-presidente e perdemos para o Vale Azevedo. E, portanto, a partir daí o Benfica entrou na situação degradante que todos nós sabemos. Portanto, é bom que os sportinguistas tenham essa noção. Em relação aos candidatos, eu sou amigo pessoal de dois, do Pedro Baltazar e do Sérgio Brandes Mendes, há muitos anos. Os outros candidatos, enfim, tenho obviamente alguns amigos nas listas, não os conheço tão bem como isso. Não consigo avaliar, obviamente, qual deles é que poderá ganhar. Nós sabemos, vamos encostando, salvo seja, às sondagens. Hoje há uma sondagem que dá o Bruno Carvalho à frente. Aquilo que eu posso provavelmente dizer, de uma forma um bocadinho mais ligeira, se quiser, é que estas eleições em clubes de futebol ganham-se como o Bruno Carvalho está a fazer. Se depois isso tem consequências mais positivas, menos positivas, isso nenhum de nós sabe nessa altura. Mas que o Bruno Carvalho está a fazer claramente a melhor campanha virada para o típico adepto do futebol, isso não tenho dúvidas. Provavelmente quem estará a fazer a melhor campanha a seguir, também nesse sentido, será o Pedro Baltazar. Agora, isto pode não se materializar em coisíssima nenhuma, como é evidente. Em relação ao fundo, os fundos de investimento são, provavelmente, um dos instrumentos mais fortes que os clubes vão ter no futuro. Os clubes estão descapitalizados, as receitas estão limitadas, muitas delas estão antecipadas, portanto, há receitas antecipadas há 10 anos. Os clubes precisam de investir, precisam de adquirir jogadores. A única questão que eu coloco, uma observação muito transparente, sem nenhum clubismo, digamos assim, porque passa-se com todos os fundos, digamos assim, é que este fundo destina-se a comprar jovens jogadores, para depois se valorizarem, depois serão vendidos 2 anos depois. O problema é que voltamos um pouco ao mesmo, ou seja, se continuam a comprar jovens jogadores, vão também continuar a levar mais tempo a ganhar. É preciso também terem recursos financeiros, para os quais provavelmente o fundo não está vocacionado, para comprarem jogadores de valores muito mais elevados, com quantias mais elevadas, como já fazem regularmente o Benfica e o Porto, jogadores na casa dos 10 milhões, dos 8 milhões. Esses também se poderão valorizar, mas já não têm uma valorização tão grande. Aqueles que se valorizam são os jogadores ao nível de um David Luiz, digamos assim, que chega ao Benfica por 1 milhão e sai por quase 40. Essa é a única preocupação que eu tenho, preocupação, salvo seja, espero que o Sporting continue a não ganhar, que ultrapasse esta fase, mas continue a não ganhar, pelo menos em relação ao Benfica. Agora que estes fundos são fundamentais e é por aqui que se vai desenhar um pouco toda a estrutura financeira das operações futebolísticas envolventes dos clubes, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o Benfica já tem um fundo e está a dar bom resultado. Poderá perder poder de decisão? Claro que sim, não só perde o Sporting, como perdem todos os clubes que obviamente, aliás, nota-se também no Benfica nesta altura, enfim, não sei se no Porto, que há jogadores que quando chegam num determinado, ao Sporting ou ao Benfica, numa determinada altura, já têm prazo de saída. E só não sairão nesse prazo de saída se as suas condições desportivas não justificarem. Basta recordar o caso do Ramírez, que chegou o ano passado, na época anterior ao Benfica, e no final da época os investidores quiseram que ele saísse para a Inglaterra e o Benfica não pôde fazer nada. Portanto, isso é evidente, não é? Toda a estrutura profissional, futebolística, como se queremos chamar, dos clubes vão ter que se adaptar a essa realidade, vão ter que saber lidar com esta situação de um jogador que chega hoje e já sabe que no final da época pode ir embora e, portanto, provavelmente quando ele já está muito mais adaptado e preparado para as circunstâncias. Agora, enfim, como última apreciação, receio que estas eleições do Sporting possam eventualmente descambar numa situação parecida com aquela que o Benfica teve a partir de 97 e que depois só se começou a reequilibrar muito mais tarde, já com esta nova direção e tudo o que foi feito a partir do trabalho desta nova direção e que também assentou muito mais num ambiente mais infraestrutural, numa vertente apenas desportiva. O Sporting neste momento tem, enfim, o que é que lhe falta? Falta-lhe o pavilhão, não é? Falta-lhe um pavilhão desportivo, porque do ponto de vista infraestrutural as coisas estão feitas, tem que se virar para a parte desportiva e começar a ganhar. E é isso que todos os candidatos defendem. Eu espero que eles não ganhem, mas enfim. O Ernesto Ferreira da Silva espera certamente que ganhem. Vamos falar de Godinho Lopes, que é visto como o candidato da banca e o candidato da continuidade. Por ser o candidato da banca, como lhe chamam, terá mais facilidade em negociar os prazos de pagamento da dívida? O que eu acho é, nestas e como noutras eleições, há um conjunto de rótulos que não me parecem ter adesão à realidade. Eu li, e portanto tenho acompanhado as eleições muito afastado,
não faço parte de nenhuma lista, conheço os 5 candidatos, não falei pessoalmente com nenhum deles, mas daquilo que eu li, de facto, é que, por exemplo, do Conselho Diretivo de Godinho Lopes, 90% dos seus membros nunca exerceram funções no Sporting, e outros que estão lá, como o professor Mário Muniz Pereira, faz parte da história do Sporting, mas colou-se um bocadinho esse rótulo, que eu saiba também, o Godinho Lopes não faz parte de nenhuma instituição financeira, mas de facto colou-se um bocadinho esse rótulo. Aquilo que eu li também no programa eleitoral do candidato Godinho Lopes é que ele quer reestruturar a dívida do Sporting. Naturalmente, ele tem experiência empresarial, tem credibilidade para isso, mas isso todos os candidatos dizem também, e tem um conjunto de ações que visa, isso sim que me parece importante, potenciar os proveitos do Sporting, porque já não é possível mais comprimir os custos para ter uma equipa competitiva e, portanto, estamos a falar do futebol profissional, é preciso ter imaginação e ter meios para aumentar os proveitos. Como é que se pode fazer isso? Na lista de Godinho Lopes, eu tenho aqui, uma das medidas é reformular tudo o que é a relação do sócio com o clube e o cartão de sócio ter um conjunto de facilidades associado ao cartão. Ele propõe-se dinamizar tudo o que é infraestruturas, o estádio, os museus. O Sporting tem 2 museus, um em Lisboa, outro em Leiria. Também a interatividade entre os sócios e o próprio clube, porque realmente o Sporting tem um universo de sócios e de adeptos muito vasto que é preciso mobilizá-los para a vida. Este fim de semana foi a adesão mais fraca de sócios. Porque, de facto, não havendo uma equipa ganhadora, não havendo resultados desportivos, ninguém gosta de ir para o estádio numa perspectiva de que, de facto, não vai sair de lá satisfeito, vai sair de lá aborrecido porque os resultados não são bons. E, portanto, no campo dos conteúdos, do multimédia, a candidatura também se propõe fazer aqui um conjunto de temáticas relacionadas com o Sporting para poder ter alguns proveitos adicionais, para além das tradicionais receitas do futebol, a bilheteira, os direitos televisivos, a publicidade, os patrocínios. E, portanto, a candidatura de Godinho Lopes é uma das 5 e, portanto, os sócios são soberanos. No próximo sábado dirão se de facto... Mas tem um programa bem elaborado, como, aliás, Pedro Baltazar tem e os outros candidatos também têm. Também fala nesse ponto da mobilização dos sócios. Exatamente. Já sei quem é que o Ernesto Ferreira Silva vai votar, mas pronto. Ficou aqui desvendado.